1. O Eldorado Biarritz foi um dos carros mais luxuosos dos anos 50, com um visual absurdamente exagerado. Quando a Cadillac lançou o Eldorado Biarritz em 1957, ela não queria apenas vender um carro, queria fazer uma declaração. E essa declaração era simples: nós fazemos o carro mais luxuoso e impressionante da América. O Biarritz era a versão conversível do Eldorado e foi pensado para ser o auge do exagero, da elegância e do poder da indústria automotiva americana nos anos 50. Ele media quase 6 metros de comprimento, pesava cerca de 2 toneladas e tinha detalhes cromados por todos os lados. Mas o que realmente chamava atenção era o design totalmente extravagante, com as famosas caudas de foguete, os fins traseiros pontudos, as lanternas inspiradas em turbinas e a frente repleta de elementos cromados, grelhas enormes e para-choques que pareciam armas de ficção científica. O nome Biarritz fazia referência a uma cidade elegante na França, reforçando a ideia de sofisticação e exclusividade. Era um carro feito para celebridades, milionários e pessoas que queriam mostrar status com estilo. O Eldorado Biarritz não era só um carro, era um símbolo de poder e de exagero na era dourada do automóvel americano. 2. O modelo tinha tecnologias incríveis para a época, muito à frente do seu tempo. Apesar de ser um carro dos anos 1950, o Cadillac Eldorado Biarritz vinha equipado com recursos tecnológicos surpreendentes, que hoje parecem comuns, mas que naquela época eram um verdadeiro luxo. Entre os itens disponíveis estavam vidros elétricos, bancos elétricos com vários ajustes, ar-condicionado, direção hidráulica, freios hidráulicos, faróis automáticos e até mesmo uma capota conversível com acionamento elétrico. Tudo isso num tempo em que muitos carros ainda usavam manivela nos vidros e alavancas manuais nos bancos. Em algumas versões mais caras, o Eldorado Biarritz podia vir até com controle de nível automático na suspensão traseira e um sensor crepuscular que acendia os faróis automaticamente ao anoitecer. Essas tecnologias mostravam que o carro não era apenas bonito e chamativo, mas também extremamente avançado. A Cadillac queria que o motorista se sentisse no comando de um carro do futuro, com conforto total e sem esforço. Isso reforçava a ideia de que quem dirigia um Eldorado Biarritz estava num nível acima dos outros. Mesmo hoje, ao olhar os equipamentos de série desse modelo, é fácil perceber o quanto ele estava anos-luz à frente da concorrência na época. 3. O motor V8 debaixo do capô entregava força, torque e uma condução macia como um barco de luxo. Como todo carro americano da época, o Cadillac Eldorado Biarritz tinha um motor V8 gigantesco, projetado para oferecer potência em abundância e uma condução suave como um iate. Na maioria dos modelos entre 1957 e 1960, ele usava um V8 de 365 polegadas cúbicas, cerca de 6,0 litros, com potências que variavam entre 300 e 345 cavalos, dependendo da versão e do número de carburadores. Algumas versões tinham 3 carburadores duplos. O motor era acoplado a uma transmissão automática Hydramatic de 4 marchas, que fazia trocas suaves e sem trancos. A ideia não era esportividade, mas sim cruzeiro absoluto e conforto total. O Biarritz deslizava pelas estradas com tanta leveza que parecia estar flutuando. Era o típico carro para viagens longas, para cruzar a Rota 66 ou as estradas da Califórnia com classe, motor roncando baixo, suspensão macia e o vento batendo no rosto com a capota abaixada. E apesar do tamanho e peso, o motor V8 dava conta do recado com sobra. Ele podia não ser econômico, mas isso nunca foi problema para quem comprava um Cadillac. O que importava era que, ao girar a chave, o motorista estava no comando de um dos carros mais potentes e luxuosos do mundo. 4. Sua produção era limitada e alguns modelos são raríssimos até hoje. Mesmo sendo um carro altamente desejado, o Cadillac Eldorado Biarritz nunca foi produzido em grande escala, o que hoje o torna uma peça muito rara no mundo dos colecionadores. Por exemplo, em 1957, foram produzidas apenas 1.800 unidades do Biarritz conversível, e uma quantidade ainda menor sobreviveu até os dias atuais em bom estado. Já o modelo de 1959, considerado mais icônico por causa das enormes aletas traseiras, as maiores já colocadas em um carro de produção, teve 1.320 unidades fabricadas. Ou seja, não era um carro comum nem mesmo na época em que foi lançado. Hoje, encontrar um Eldorado Biarritz original,
especialmente das versões entre 1957 e 1960, é uma verdadeira caça ao tesouro. E quando aparece um à venda, os preços podem ultrapassar facilmente $250 mil ou mais, dependendo do estado e da originalidade. Muitas unidades foram restauradas com o máximo de cuidado por colecionadores apaixonados. E existem eventos nos Estados Unidos em que donos desses carros desfilam seus Biarritz em ruas históricas ou encontros de carros clássicos. Por causa disso, o modelo se tornou um verdadeiro ícone cultural, representando o auge da ostentação e do luxo americano da década de 1950. 5. O Biarritz virou um símbolo da cultura pop, aparecendo em filmes, clipes e músicas. Não demorou muito para o Cadillac Eldorado Biarritz ultrapassar o mundo dos automóveis e virar um ícone da cultura pop. Ele apareceu em dezenas de filmes de Hollywood, clipes musicais e até em letras de canções que exaltavam o estilo de vida americano. Sua silhueta inconfundível com as enormes aletas traseiras virou um símbolo visual dos anos 50 e 60, representando o glamour, o excesso e o espírito livre das rodovias americanas. Um dos modelos mais famosos é o Eldorado Biarritz 1959, que aparece em filmes como Fear and Loathing em Las Vegas, Medo e Delírio em Las Vegas, Pink Cadillac com Clint Eastwood e em diversos videoclipes de artistas que usam o carro para simbolizar sucesso, nostalgia ou rebeldia. Músicas de rock e country mencionam o Cadillac como sinônimo de luxo e poder. Além disso, artistas como Elvis Presley eram conhecidos por sua paixão por Cadillacs, e o Eldorado Biarritz é frequentemente associado a essa imagem de estrela americana dos anos dourados. A popularidade cultural do modelo é tão forte que ele ainda inspira designers, marcas de roupas e até tatuagens. Poucos carros conseguiram atravessar tantas décadas mantendo um status de lenda como o Eldorado Biarritz. O Cadillac Eldorado Biarritz não foi apenas um carro, foi um verdadeiro monumento sobre rodas. Com design exagerado e belíssimo, motor poderoso, tecnologias muito à frente do seu tempo e uma aura de exclusividade total, ele se tornou o símbolo máximo do luxo americano na década de 1950. Foi um carro feito para impressionar, para brilhar e para ser lembrado. Sua produção limitada e sua forte presença na cultura pop só reforçam a importância histórica desse modelo que marcou época. Hoje, ele é reverenciado como uma verdadeira obra de arte automotiva, um ícone de uma era em que o design e a ousadia estavam no centro de tudo. Por tudo isso, o Eldorado Biarritz segue sendo um dos modelos mais amados, desejados e respeitados da história da Cadillac, um carro que representa como nenhum outro o espírito exagerado, luxuoso e único dos Estados Unidos nos anos dourados do automóvel. E você, teria um desse em casa? Comente e inscreva-se!